obrigada pelo convite, obrigada ao Instituto Tod e a presença de vocês aqui, né? Vamos bater um papo sobre o que é esse ecossistema de inovação do DF. Eu vou trazer para vocês também algumas informações sobre legislação que são aplicadas a esse ambiente, captação de recurso, como é que até a área de vocês pode trabalhar, né, dentro desse ambiente e ajudar a gente no desenvolvimento das ações de inovação aqui no Distrito Federal. Então, vamos começar. Bom, o Espaço Multiplicidade ele é um escritório colaborativo que nasceu em 2010, aqui no Plano Piloto, e a gente nasceu como um coworking, mas, a cada 2 anos, a gente faz um planejamento, e aí, na linguagem de startups, que depois eu explico para vocês o que significa, vai ter um momento adequado, a gente pivota. Ou seja, a gente muda de um pouco do objetivo, da missão da nossa empresa, não missão, mas a forma de atuar, né? E hoje, o Espaço Multiplicidade, após 10 anos, ele é uma espécie de incubadora. A gente tem projetos que são selecionados e a gente apoia esses projetos para colocá-los no mercado e apoia também os empreendedores que estão nascendo. Fora isso, a gente também executa algumas consultorias empresariais, sejam essas consultorias em empresas privadas e até órgãos públicos, com capacitações, etc. Temos como cliente a Organização Internacional do Trabalho, a CAESB, o SEBRAE, dentre outros. Então, o Espaço Multiplicidade é isso. A Fundação CERT, atualmente, a gente está executando a implantação do Parque Tecnológico Alphaville, que eu também vou falar sobre ele. Bom, vamos começar. Quem é essa tal de Cristiane que está aqui falando com vocês? Ih, cortou um pouquinho, mas tudo bem. Vamos lá. Essa Cristiane é a filha do seu João e da dona Adelaide, 2 nordestinos. Papai era garçom quando casou-se com a minha mãe. Minha mãe era balconista. Foram morar em São Paulo. Eu nasci em São Paulo. E, quando eu completei 2 anos de idade, meus pais vieram para Brasília. Eu me considero uma brasiliense. Eu só falo que eu sou de São Paulo porque na minha carteira de identidade está escrito lá, Sorocaba, São Paulo, mas eu sou brasiliense, né? Então, nem conheço a cidade que eu nasci, para falar a verdade. Já passei por lá, mas conhecer mesmo a cidade que eu nasci, eu não conheço. Tenho uma tia que mora lá, mas nunca fui lá. Eu sou brasiliense. E eu tenho um amor por essa cidade indescritível, porque meu pai, quando veio para cá, veio com essa ânsia de construção e de crescer na vida, né? E ele cresceu. Porque essa menininha aqui, ó, que estudava num colégio público, hoje fez mestrado, né? Não terminei, mas fiz, estava fazendo, abandonei por causa do tempo de trabalho. Desenvolvi uma empresa, trabalho com grandes projetos, mas sou filha de um cara que foi garçom. E eu tenho muito orgulho disso. Essa menina, ela sonha com uma Brasília inovadora. E hoje eu sou gestora do Espaço Multiplicidade, eu empreendo, apoio empresas e sou vice-presidente de fomento a startups da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Urbanas, sou diretora de transformação digital da Acespro DF e me movimento dentro desse ecossistema de inovação, não só em Brasília, mas em todo o país. De alguma forma, eu sempre estou envolvida com alguma atividade que tem a ver com tecnologia e inovação, em Brasília e em outros lugares, né? Então, e aí, para começar a falar sobre esse ambiente de inovação de Brasília, a gente vai falar um pouco do sonho, né? O JK, quando imaginou Brasília, falou que Brasília ia ser a cidade transformadora de grandes sonhos, um ambiente de transformação de grandes sonhos. E, com ele, vieram várias pessoas, né, 60 anos atrás, transformar essa cidade nesse grande sonho, né? Criaram essa grande cidade que a gente vive aqui, e que é uma cidade linda, que todo mundo tem orgulho de ir para ali, tirar uma foto na esplanada, achar que está andando no meio da novela, porque o povo de fora, né, vem, vocês passam por aqui todo dia. Cara, eu tenho o maior orgulho de passar todo dia ali pela esplanada. A gente, né, vive isso, a gente respira isso, e é bom demais estar aqui. Então, Brasília foi construída por esses caras aí. E quem está construindo Brasília agora, né? Passaram-se 60 anos, e toda cidade, toda empresa e todo lugar pivota. E Brasília, nesse momento, está no momento de pivotagem, né? A gente está falando muito de mudanças
onde a gente fala assim, Brasília sempre foi a capital do emprego público, sempre foi a capital de buscar um alcance de passar num concurso. E hoje os jovens nem pensam mais tanto nisso. Pensam até, existe essa visão ainda, mas já existem algumas pessoas que não estão mais pensando tanto nessa questão de alcançar esse emprego público, né? E, com isso, quem somos nós agora? Nós somos esses caras aqui, ó. Nós somos os novos candangos, todos nós, porque nós estamos vivendo uma nova realidade. Brasília está se transformando, o mundo está se transformando. Vocês são advogados, há alguns anos vocês já usam o certificado digital para poder fazer peticionamento eletrônico, de qualquer lugar. Vocês não precisam mais estar aqui dentro do escritório, vocês podem ir para qualquer lugar, até na praia, e despachar um processo, né? E isso é um novo mundo. E um novo mundo que todos nós aqui estamos participando. E que Brasília está inserido, né? Então, essa imagem eu extraí de um evento que é realizado pelos cinco grandes, vamos dizer assim, representantes da Sociedade de Tecnologia do Distrito Federal, que é a CESPRO, Sinfor, Instituto Iluminante, o qual o Ronaldo Clay faz parte. Aí tem mais dois, as TEPs, e tem mais um, TechSoft, né, que é o Brasília Mais TI. Então, essa imagem, se vocês entrarem lá no site Brasília Mais TI, é a imagem do Brasília Mais TI, está cortando ali, mas tem a referência. Mas o que é isso, né? É a visão atual da nossa Brasília. A nossa Brasília agora é isso, é um ambiente que antigamente veio para ser construída fisicamente, mas agora nós estamos construindo essa Brasília, isso aí tudo, no mundo digital, que é a realidade atual. Então, e nós, seja de que profissão estivermos, estamos inseridos dentro desse contexto, né? Nós somos os novos candangos e nós vamos construir isso de alguma forma. Falando um pouco sobre o Brasil, e depois eu vou afunilando para Brasília, para a gente chegar no nosso escopo, que é o ecossistema de Brasília. Tá? O Brasil, agora em 2020, chegou em 12º lugar em localização dentro do PIB mundial, lá da visão de PIB mundial. E essa visão vai trazer um outro olhar que o Fórum Econômico Mundial, e aí são desafios que todos nós temos que refletir, mas isso aqui não é um gráfico que a gente deve ignorar. O que cada um de nós está fazendo para melhorar esse gráfico? Para fazer com que o Brasil desenvolva. Porque se o Brasil desenvolver e a sociedade desenvolver, todos nós desenvolvemos, todo mundo ganha dinheiro, maluco. É bem isso. Então, isso é um gráfico para ser refletido. E por que a gente reflete sobre isso? Porque quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que refletir sobre os problemas da sociedade. E o que a tecnologia vai fazer para resolver esses problemas da sociedade, né? Seguindo ainda com essa reflexão de PIB, Brasília, e pode passar anos, já estamos aí 60 anos, Brasília está sempre entre o 2º e o 3º local em colocação no PIB brasileiro, nacional. Então, dinheiro que roda dentro e circula dentro do país todo, Brasília está sempre em 3º lugar. Aquele lugar ali, ó. Deixa eu ver se isso aqui aponta. Aqui, ó. Nós somos isso aqui. Tá? Então, Brasília está sempre em 3º lugar. Sempre. Pode pesquisar aí na internet. A gente está sempre em 3º lugar. E por que a gente está em 3º lugar? Eu trago alguns dados atuais sobre isso. Brasília, a gente tem uma população dentro do quadradinho. Brasília é um quadradinho no meio do Goiás, né? Então, Brasília é um quadradinho no meio do Goiás. Eu não estou falando da RID, eu estou falando do Distrito Federal, o quadradinho no meio do Goiás. Tem 3 milhões de habitantes. Se a gente ampliar para a RID, que, de alguma forma, faz parte de Brasília, porque a população da RID trabalha aqui no Distrito Federal, a gente chega a quase 6 milhões, 5 milhões e pouco de habitantes. Tá? Dentre esses habitantes, nós temos a classificação, que é essa aqui. Ó. A maioria está entre 25 e 59 anos.
Por que vocês acham que a nossa população está mais ou menos nessa faixa etária? Por 2 motivos. Primeiro, a sociedade está envelhecendo. Eu tenho 46 anos e não tenho filhos. E nem quero ter. Nunca quis. E muitas, como eu, não quiseram ter filhos. Isso quer dizer que a sociedade está envelhecendo, né? Então, porque se eu não tenho filho, não vai ter a continuidade dessa brincadeira. Não vai ter moleque aqui brincando e crescendo e sendo mais jovem, né, na brincadeira. Fora isso, Brasília também tem outra característica importante. Por conta dos concursos públicos, por conta das mudanças de governo, por conta de uma série de situações, vem muita gente de fora morar aqui. E essas pessoas de fora, em média, têm essa idade, né, de 25 a 59 anos, porque eles vêm aqui alcançar um objetivo profissional. Então, a nossa população ela tem essa característica. A outra característica importante é que nós somos maioria mulheres. Obrigada aí. E aí a gente vai alcançando alguns objetivos, e aí a gente tem que alcançar esses objetivos. E aí, cada uma de nós, mulheres que aqui estão, qual é o nosso sonho? O que a gente quer ser quando a gente crescer? E a gente tem que achar esse objetivo, né, e procurar alcançar algum tipo de objetivo, porque nós somos a maioria. E se a gente não quiser alguma coisa, degringola. Vamos embora. Outra característica importante do Distrito Federal, olha isso aqui. A nossa população é negra. E hoje é o dia da conscientização, né? Então, veja só. A nossa população do Distrito, eu estou falando do Distrito Federal, é negra. 48% é parda e 10% é preta. Mas, gente, preto e pardo é a mesma coisa, não veio, né? Então, estamos lá. Branca só tem 40%, né? Outra aí qualquer, enfim. Isso também é um dado a ser olhado por conta de especificidades de projetos que a gente queira desenvolver, né? Como é que a gente vai apoiar essa população? Então, são dados que, assim, aí vocês falam assim, cara, mas você veio falar sobre ambiente de inovação, ecossistema de inovação, tecnologia, e está falando sobre PIB, sobre população. Está tudo relacionado, porque se eu não olho os dados, eu não consigo desenvolver uma boa tecnologia ou não consigo fazer um bom trabalho de desenvolvimento da sociedade, política pública, enfim. Tá? Escolaridade do Distrito Federal. Isso aqui eu tenho um material que foi desenvolvido a pedido do Ministério da Educação e foi feito pela UFMG. Eu estou com o material aí, eu posso deixar, e vocês podem distribuir aí depois para vocês darem uma olhada. Pois não? A tela está cortando, por exemplo, para a sua ajuda. A pergunta é, o que está cortando é relevante ou a gente segue, ou você poderia dar 5 minutos para a equipe consertar a tela? Eu estou à disposição. Você aguarda muito. Chegou um pedido de uma discussão que eu queria falar com você na tela anterior. Na tela anterior, eu vi que há uma repartição ali por idade, é uma estatística normalmente utilizada, faixa etária. Mas, se você observar, a faixa etária que corresponde a 51%, ela tem o dobro da base mínima, que é 25. Então, se dá 25, isso por 34 anos a mais. E sendo que o Brasil é um país de baixíssima produtividade, considero que dos 25 aos 30 anos o indivíduo mal produz alguma coisa. Então, a gente poderia eliminar essa faixa e seguir com uma faixa mais produtiva, dos 40, vamos dizer assim, dos 30 dos 30 aos 45, porque lá com 50 anos, a produtividade também já começa a reduzir. Grande parte ou está se aposentando, fazendo um pouco de seus antigos, né? Ou iminência de aposentar, aos 60, 65. O que você acha disso? Todd, existe uma diferença, e aí são o outro slide que eu ia trazer, em relação a Brasília. São mais velhas e a gente tem uma produção de capital intelectual maior antes dessa faixa etária que você está dizendo aí. Porque isso está até no relatório que eu trouxe ali. Por quê? Porque você vai ver que tem um gráfico mais para frente. Arrumou? Já posso seguir? Tem um gráfico mais para frente, está aqui, ó. Acho que é esse. Que fala o seguinte, olha aqui, ó, nós temos uma população que tem ensino médio ou equivalente, junto com o superior,
Não, maior do que qualquer outra. Dentro das, aqui, ó. Apesar de haver um alto índice de pessoas com baixo nível de escolaridade, há predominância de pessoas com escolaridade alta, ensino médio completo ou mais. Isso no Distrito Federal. Eu não estou falando do Brasil, isso aqui é um gráfico de Brasília. Então, essa é a nossa diferença. Apesar de nós termos aquela característica que você falou que todo país tem, nós somos uma cidade privilegiada. Nós temos escolas públicas, apesar de tudo, boas. E espalhada em todo o Distrito Federal. Não é só aqui no plano piloto. A gente tem escolas boas no Guará, em São Sebastião, na Ceilândia, e isso qualifica a nossa sociedade. E aí, quando qualifica a nossa sociedade, o que acontece? A nossa produtividade econômica começa antes. Se você parar para pensar, alguns concursados têm 18 anos, né? Então, é isso. Essa é a grande diferença de Brasília. E, por isso, eu acho que você chegou um pouco antes, naquele gráfico que eu falei do Fórum Econômico Mundial, que falam de 9 gerações, Brasília se privilegia. Talvez a gente não seja 9 gerações, a gente é muito menos geração para crescer, para chegar na classe média. Por quê? Porque nós somos privilegiados. Brasília tem esse privilégio, né? Só que, assim, tem o privilégio até agora. A gente sabe que existe um monte de outros problemas e que a gente precisa refletir sobre esses problemas para não deixar a coisa cair. Mas somos, sim, privilegiados. Não sei se eu te respondi. Na verdade, a minha maior preocupação é quando a gente desloca um conjunto de dados específicos para montar esse gráfico, a minha preocupação é transmitir uma informação que pode não ser mais tão precisa. Ele está falando ali, eu o dobro da idade. Se eu botar 30 anos, então provavelmente falem 55. Então, é 34 anos de diferença em relação aos demais projetos. Veja, do 0 a 13, ok. 14 a 17, ok. 18 a 24, ok. Mantém esse padrão de 4 a 5 anos. Quando chega a 25 a 59, está colocando aí 34 anos de diferença. Sim. Dentro da mesma grama. É claro, é natural que a gente alargue demais a base. Uhum. A pergunta que eu quero, na verdade, fazer o que eu me expressei corretamente, a gente está utilizando a base dos 25,59 porque é uma realidade específica de Brasília ou essa é uma realidade projetada no Brasil? Vou desviar, não sei. Vou te explicar por quê. Porque eu extraí esse dado de um relatório que foi pedido pelo MEC para o FMG. E aí eles estão, na verdade, qual é o objetivo do relatório? Descobrir quais são as necessidades de capacitação que a nossa sociedade precisa. Tá? E aí, no final do... Eu não trouxe todos os gráficos, né? Eu pensei alguns que eu achei relevante para a gente poder discutir o assunto. Mas, no relatório, é bem interessante que fala quais são as qualificações necessárias com base nessa faixa etária, que está aqui mais ou menos qualificada de acordo com o próximo slide, que possa atender Brasília no desenvolvimento de política pública. Tá? Então, o relatório está aí, eu vou deixar com vocês. Então, é isso. Bom, vamos seguir. Continuando a falar de Brasília, Brasília, como qualquer outra cidade, tem esse mercado, né? Muitas das vezes a gente acha que o mercado de Brasília é só governo. E, na verdade, não. Nós somos uma cidade como qualquer outra. A gente precisa fazer projetos ambiental, de energia, de transporte, de educação, de assistência médica. Tudo que está aqui roda em qualquer cidade. E o nosso mercado não é diferente de qualquer outra cidade. Porém, no mesmo relatório lá, aparece isso aqui. Ó. A administração pública realmente é muito pesada dentro do PIB da nossa cidade, e nós somos muito fortes em serviços. Né? Indústria é muito pequena, e essa aqui é a arrecadação de imposto. Veja só, se a gente tem tudo isso de mercado e a gente só fatura aqui, a gente precisa pensar esse modelo, né? Como é que a gente remodela isso? Eu vou trazer alguns exemplos, mais para o final da apresentação, de algumas startups que estão nascendo em Brasília fora desse nicho. Tá? E que vocês vão ver que tem números expressivos. Mas são coisas para a gente refletir. Esse ano, a pandemia começou em março. Em fevereiro,
como eu falei, eu estou coordenando a implantação de um parque tecnológico aqui no Distrito Federal. Já tem 2 anos e meio que eu faço a coordenação dessa implantação, e eu tenho participado da Comissão de Ciência e Tecnologia no Senado, para fazer alguns palpites, enfim, estou lá. Eu participei esse ano numa reunião onde o ministro Marcos Pontes estava defendendo o orçamento de Ciência, Tecnologia e Inovação dentro da Comissão de Ciência e Tecnologia para conseguir mais recurso para o Brasil para investir nessa área, né? E aí, essa foto, gente, foi uma foto que eu publiquei nas minhas redes sociais no dia que eu participei dessa reunião. E eu escrevi exatamente isso, está osso e está sinistro, né? Porque, se você vê esse slide que foi apresentado pelo ministro Marcos Pontes, orçamento MCTIC, tipo de despesa de 2013 a 2019. Então, ele estava pleiteando, ele estava mostrando o gráfico para pleitear recurso para 2020 em diante, né? Desde 2013, minha gente, o orçamento de ciência e inovação só cai. Só cai. É sinistro olhar para esse gráfico, né? E aí, o que foi mais sinistro depois, isso aqui eu participei dessa reunião em fevereiro, mais ou menos, e aí, em março, começou a pandemia. É mais sinistro ainda ver esse orçamento, né? É mais sinistro ainda ver esse tipo de gráfico. E aí eu fui lá nas minhas redes sociais, resgatei essa imagem e coloquei no PPT, porque isso aqui é significativo para mim, olhar esse tipo de coisa, que eu participei dessa reunião, estava lá, logo em março a gente teve a pandemia. E a gente já está sabendo como é que segue o orçamento, né? Bom, aqui a gente começa a falar sobre inovação e onde a gente busca recurso para isso. E como é que vocês, que trabalham na área de advocacia, também podem nos apoiar, né, nessa área. Então, os recursos de ciência, tecnologia e inovação, eles vêm desses vários entes e agentes que estão listados aqui, né? Ministérios, que é do Poder Executivo, a CONFAP, que é o Conselho de FAPES. FAPES é a Fundação de Apoio à Pesquisa. Todo Estado tem uma, e aí tem um conselho. CONSECT é o Conselho de Ciência e Tecnologia. Enfim, aí tem Congresso Nacional, que pode, e assembleias estaduais, que pode dar emenda parlamentar. A sociedade, de alguma forma, ela investe também em ciência e tecnologia. Esses players aqui, eles fazem iniciativas diretas de aporte financeiro dentro de empresas que fazem inovação, né? As universidades, enfim. Esse é um gráfico, está aqui o link para que vocês possam baixar depois esse material, que fala um pouco como é que nós, que queremos desenvolver ciência, tecnologia e inovação, desenvolver uma startup, trabalhar com isso, ou até apoiar empresas que trabalham com isso, vamos buscar recurso. Os recursos vêm daqui, desses espaços, desses ambientes, dessas caixinhas. Tá? E esses recursos, eles estão, vamos dizer assim, eles estão distribuídos dessa forma, né? Aonde está o fomento no Brasil? A gente tem incentivos fiscais, com a Lei do Bem, Rota 2030, Lei de Informática. Essa Rota 2030 ela foi recém-lançada, ela é focada em projetos de inovação para a área automobilística, é lá do MCTIC. Uso do poder de compra do Estado, isso é uma briga, Todd, que nós, da área de tecnologia, estamos passando agora. A CESPRO está brigando muito com isso. O governo federal, ele tem lançado algumas licitações para fazer compra volumosa. Quando ele faz uma compra de grande volume, ele retira do mercado e da capacidade de venda, de compra para o Estado, né, de venda para o Estado, os pequenos ou os médios empreendedores. E aí a CESPRO tem lutado muito, né, Clay, em relação a isso. Ou seja, a gente está entrando com cartas, notificações, justamente porque foi feito todo um trabalho pelo SEBRAE, pelo CNI, para que os pequenos empreendedores pudessem alcançar a venda pública. E agora está tendo meio que, eu não gosto de falar a palavra retrocesso, mas está acontecendo algum impacto que isso aqui está diminuindo.
E a gente não pode deixar isso acontecer. E é importante que a gente esteja atento a tudo isso, porque quando, por exemplo, a gente teve a eleição recente, e na eleição a gente teve problemas lá no servidor, que deu atraso, né, na contabilização dos votos. Aquele servidor comprado foi comprado com dispensa de licitação de uma grande empresa. Então, qual é o impacto disso? A gente não sabe. Assim, eu não estou criticando a empresa, nada disso. Só estou dando o exemplo para a gente refletir, né? Então, essa questão do poder de compra é importante, e vocês, da área jurídica, são ponto fundamental para nos apoiar nessa situação. Porque quando o pequeno empreendedor, quando o empreendedor quer trabalhar com isso, a gente, mais do que nunca, precisa de um advogado para estar nos apoiando nesse sentido, né? Prestação de serviço, então, assim, outras formas de apoio é isso aqui, prestação de serviço, infraestrutura, soluções tecnológicas, encomenda tecnológica. Essa questão da encomenda tecnológica está sendo muito discutida agora em algumas instituições, principalmente no MCTIC. O MCTIC está trabalhando um projeto de encomenda tecnológica para aquela questão do foguete lá do Maranhão, né, da base de Alcântara. E eles estão muito propensos a estudar melhor essa questão da encomenda tecnológica, que é legal para nós que trabalhamos com tecnologia. Porque quando uma instituição ela fala assim, olha, eu quero comprar esse tipo de coisa, e lança no mercado uma encomenda tecnológica, a gente pode ser contratado, não é sem licitação, mas com um regramento jurídico aqui que pode apoiar tanto o desenvolvimento da inovação quanto o fluxo de dinheiro dentro do mercado, né? Então, eu acho que isso aqui é legal. E aí a gente tem outras formas de financiamento, que são recursos não reembolsáveis, por exemplo, o que eu estava falando ainda há pouco com vocês, que é o projeto Start BSB, que está tendo aqui no Distrito Federal, que é apoio da FAP-DF, que ela está dando R$113 mil para cada startup, para cada, não é nem startup, para cada ideia. Eu tive uma grande ideia, e essa grande ideia vai ser selecionada lá, vai ter R$113 mil para que a pessoa possa desenvolver esse projeto dele. Então, isso é recurso não reembolsável. A pessoa vai ganhar o dinheiro e não vai precisar devolver para o Estado. Só que, sempre tem o só que, eu vou precisar de um advogado futuramente, porque se eu não prestar conta direito, porque não é simplesmente não reembolsável, para você entregar esse projeto, você vai ter que fazer um cronograma de desembolso. Se você não entregar o cronograma de desembolso corretamente, né, vai ter problemas jurídicos. E aí, de novo, a gente tem que estar sempre atento, por favor. Eu tive a experiência de assessorar uma empresa justamente da FAP, né? Da FAP? É FAP, isso, é muito burocrático. Muito burocrático. E eu vejo que muitos dos idealizadores... Foi FAP ou FAC? FAC. FAC é cultura. Isso, mas eu tentei englobar. É a mesma coisa, usa mais ou menos o mesmo tipo de coisa. Assim, eu vejo que é muito complexo a questão de contas. O projeto tem que estar dentro todos os parâmetros dele. Inclusive, já tem uma conhecida minha que, hoje, por conta disso, ela daria 120 mil para o governo. Porque ela não teve a parte estratégica de fazer todas as questões de contas, juntar todas as notas. Então, assim... Vai ter que devolver. Vai ter que devolver. Então, é isso. A gente tem essas oportunidades, mas se nós, que estamos empreendendo, que estamos trabalhando... Porque, assim, é muito engraçado, né? Nós, da tecnologia, a gente conhece muito bem de tecnologia, mas não conhece do juridiquês de vocês. A gente não conhece da prestação de contas. E a gente precisa de suporte. Então, isso é mercado, e é um mercado que é preciso estar todo mundo atento de como utilizar, né? Bolsas de pesquisa, enfim. Isso aqui, gente, é de onde nós, empreendedores, a área de inovação, a área de tecnologia, vai chorar para conseguir dinheiro. É daqui que a gente tira recurso. Tá? E cada um desses locais... É óbvio, a ANEEL, a ANP, isso aqui foi bem legal, essa questão da ANEEL e da ANP, por exemplo. Recente, aqui no Distrito Federal, e outra, tem muita oportunidade que acaba tendo e que a gente não alcança, ou a gente não fica sabendo. Recente, há um mês atrás, o edital de fomento de P&D da SEB estava aberto. E a SEB estava aportando recursos de mais de R$1 milhão.
dentro de projetos de P&D. Sabe quantos projetos eu fiquei sabendo que foi submetido? 8. Isso quer dizer que dinheiro foi devolvido. E nós aqui não alcançamos. Aí você fala assim, nós não alcançamos por quê? Aí eu vou falar, eu fui incompetente, eu não participei do edital. Eu, Cristiane, que trabalho na área, fui incompetente. Não sentei minha bundinha na cadeira para desenhar uma porcaria de um projeto para conseguir o dinheiro. Então, tem também isso, né? E a gente precisa fomentar isso. E talvez o Instituto Tod possa ajudar na capacitação de como buscar esses fomentos, de como alcançar esses recursos, né? De como participar desses editais, ter consultorias para poder alcançar esses editais e depois ter um aporte, um apoio jurídico para acompanhar tudo isso. Por favor, Tod. Né? E mais, se você ainda competir, a gente tem experiência de clientes que, até por nós, conseguiu participar e vencer, derrubar o peixe, por exemplo, no final elas são caçadas, elas passam o resto da vida tendo que justificar centavos. Né? E a gente sabe que muitas vezes, aí, uma lavagem nos permite rememorar, né, mais de 111 bilhões de reais foram extraviados, eu não lembro de ninguém ter perguntado para onde foi esse dinheiro. E a grande questão da tecnologia é que, eu sou da área de tecnologia, então eu tenho uma empresa de tecnologia, né, a TCI, nós temos uma empresa que não é uma startup, né, ela é tudo próprio, e a grande problemática é que mesmo quando a gente apresenta e atende todos os requisitos com todo tipo de tecnologia de ponta, ainda assim, esse mercado público ele é extremamente desestimulante, porque essa apresentação, essa propositura vai cair combinadamente na subjetividade da personalidade da quem está contratando. Então, a grande questão que tem, estou levantando esse ponto, para que os advogados não entrem numa expectativa de que, a partir de hoje, com sua palestra, inclusive, né, muito rica, vai ser um nicho que vai ser facilmente explorado. Não é um nicho explorável, se fosse explorável, as 2 maiores bancas do Brasil teriam se dedicado a ela, não se dedicam, né? Porque realmente falta recurso. Né? Então, além de faltar recursos... Eu diria que não falta, às vezes, até sobra. O lance é que... Mas a falta de o acesso... alcance, a falta de acesso, exatamente. Falta de acesso a recursos é uma falta de recursos, porque não adianta... Como a Caixa Econômica, né? Pandemia, Caixa Econômica no Brasil, o presidente vai e fala, destinado para os bancos públicos, R$1 bi para empréstimo. 1% das empresas brasileiras conseguiram empréstimo. Né? Que corresponde a 60% do valor de 1 bi. Sim. Então, como, né, isso acontece? Pelas mesmas razões. Então, tem dinheiro, mas o acesso restritivo ele também é um problema. A questão é como a gente faz a judicialização, e uma das coisas que eu quero levantar para a sequência, a judicialização em prova negativa. Né? O que é prova negativa? É quando você não tem como juntar a prova sobre algo que você não é detetora da máquina. É como se fosse uma companhia dessas de telefonia cobrando de uma ligação que você fez. Como é que você prova que você fez essa ligação? Tod, nossa, adorei demais sua fala. Porque, assim, eu faço parte de algumas lideranças, de algumas entidades que lideram a tecnologia aí, né, no país. E eu acho que essas entidades elas têm começado a ficar mais atentas a esse tipo de coisa. Né? Porque, também, de novo, a gente sabe que a realidade é essa que você está falando. Mas, se a gente não hackear o sistema, e o que eu falo hackear o sistema, é participar mesmo, é estar o tempo todo dentro do processo, a gente não vai alcançar, porque a máquina é essa. Então, assim, a gente tem 2 coisas a ser feitas. Não é nem foco aqui da minha palestra, mas assim, é um desabafo até. Eu acho que a gente precisa se candidatar. Quem aqui está querendo se candidatar? A gente precisa se candidatar.
porque se deixar só eles lá se candidatando, a máquina será a mesma para o resto da vida. Né? Então, a gente precisa se candidatar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente te hackear. E hackear não quer dizer... é fazer parte, é participar. Porque, se a gente participa, vai ter proposições lá, vai ter proposta lá. Ele vai ter que justificar para me desclassificar. Então, assim, o mesmo trabalho que eu tive para escrever, participar do projeto, escrever o projeto, ele também vai ter o mesmo trabalho para gastar recurso e me dar uma justificativa para me tirar da merda do negócio. Desculpa a expressão, eu, às vezes me empolgo com os palavrões. Então, assim, cara, eu concordo muito com o que você falou, mas eu sigo defendendo a bandeira de que a gente tem que participar. Tem que participar. E aí é participar mesmo, participando das licitações, participando dos editais de fomento, participando das encomendas tecnológicas. Eu posso até receber não, mas eu estou lá. E me incomodando. Eu estou lá. E eles estão atentos de que eu estou vendo as merdas que eles estão fazendo. Eu também participei de uma licitação com a minha empresa, que eu fiquei muito pé da vida. Foi num ministério, a minha empresa concorreu, eu fiquei em segundo lugar, sabe por quê? Porque a minha concorrente era uma ONG. Gente, eu não posso concorrer com a ONG, eu sou uma empresa. E o que eu pago de imposto é diferente do imposto dessa porcaria. Desculpa, não é porcaria. ONGs, vocês são ótimas. E eu acho até que tem que ter, mas não para concorrer comigo. Acho que concorrência de ONG é com ONG e de empresa é com empresa. E aí eu entrei com recurso, perdi. E é o que você falou, né? Entrei com recurso, eu dei trabalho lá. Perdi. Mas eu perdi satisfeita, porque pelo menos eu enchi o saco, velho. Mas, cara, é desigual, é desumano. Como é que você participa de uma licitação para concorrer? Eu sou uma empresa, eu não sou uma ONG, eu não sou um OCIP, eu não sou... exatamente. Então, isso está errado. Agora, se a gente não mapear esses acontecimentos, né, se nós que estamos no mercado não soubermos com quem nós estamos concorrendo, porque se a gente não participa da licitação, a gente também não sabe com o que a gente concorre. Então, a gente não sabe depois como espernear. Então, esse é uma outra questão. Né? Seguindo, aí notícias boas. Nesse ano, 2020, saiu esse ranking do Startup Blink, falando sobre a colocação mundial dos países em relação à inovação. O Brasil está em 20º lugar, tá? No mundo, em relação à inovação. E olha que lindo, New. Brasília apareceu agora dentro do processo de mapeamento. A gente estava fora, a gente não aparecia. Brasília não era inovadora, sob o ponto de vista dos caras. E esse ano, 2020, ó, Brasilinha aqui, ó, nós estamos em último lugar, mas nós estamos subindo. Só subindo. E aí a gente vai sair daqui, mas a gente já entrou, maluco, a gente está aqui, ó. Né? E isso, para mim, gente, é sensacional, porque eu estou há 10 anos trabalhando nessa área, e ver Brasília aparecer aqui foi, assim, gratificante. Eu posso dizer que eu tive participação nessa brincadeira aqui. Então, é isso. Ó. E como é que a gente começa a aparecer? Esperneando. Fazendo o que a gente está fazendo aí no dia a dia. Né? Então, esse é um gráfico muito legal. Um outro gráfico legal da gente entender como funciona esses domínios do ecossistema empreendedor é isso aqui. Né? O que esse mundo do empreendedorismo precisa? Né? A gente precisa de política pública, que várias instituições aí abraçam a causa, é o que eu falei lá da compras públicas, faz o incentivo à compra pública, mas depois faz uma licitação é contraditória a coisa. Né? Mas, enfim, a gente precisa do envolvimento desses caras para trazer política pública adequada para o nosso mercado. A gente precisa de capital financeiro, né? Com investidor anjo, com microempréstimos, enfim, mercado de capitais. Né? A gente precisa de capital financeiro. A gente precisa de cultura empreendedora, né, com histórias de sucesso da nossa cidade e do nosso país acontecendo, para que a gente realmente acredite nisso.
E também tem a cultura da tolerância de riscos, de status sociais do empreendedor. Enfim, essa cultura empreendedora a gente precisa ter. A gente precisa ter instituições de suporte que promovam, né, e que ajudem o ecossistema a trabalhar. A gente precisa de recursos humanos qualificados, e o Instituto Tod está aqui para ajudar nisso, né, qualificar esses recursos humanos. E a gente precisa de mercado. Então, aqui tem uma defesa com cada um dos itens aqui, falando de cada uma desses grandes domínios. É importante que a gente entenda que, para se ter empreendedorismo dentro de uma cidade, ou para se fazer a qualificação para a pessoa poder trabalhar com um ambiente de inovação, a gente precisa ter esses domínios massificados dentro da sociedade, ou apoiados dentro da sociedade. E aí, a grande busca é a gente correr atrás de que isso aconteça, né, de fomentar para que a gente alcance isso de uma forma mais sinérgica no Distrito Federal. E eu acho que a gente está começando a ter isso no Distrito Federal. Eu vou mostrar mais para frente alguns slides com logomarcas para vocês começarem a identificar um pouco disso aqui que eu estou falando. E por isso que a gente apareceu no ranking lá agora como NIL, né? As legislações aplicadas a esse ambiente. Esse slide eu coloquei mais para consulta mesmo de vocês, posteriormente, o material vai ficar com vocês, porque eu acho que são informações importantes e relevantes para a área de vocês, né? Fora isso, essa semana também foi bem corrido, e eu prometo passar para vocês, mas é importante, eu ia fazer um segundo slide aqui, falando sobre as legislações do Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal, a gente recentemente também foi lançada a Política de Inovação do Distrito Federal, a Política de OIT do Distrito Federal. Ontem, o senador Exalci lançou, ele foi o líder dessa campanha lá dentro do Senado, mas foi lançado também a Política Nacional de OIT. Foi ontem que foi publicado no coisa do Senado Federal. Então, todos esses links eu vou passar para a Carla, e eles vão repassar para vocês. É importante que você tenha conhecimento, porque é daí que a gente tem o suporte de vocês para trabalhar conosco, né? Esses ambientes de inovação, e aí, assim, tem acontecido esse movimento de ambientes de inovação na sociedade, né? Onde a gente vem com cidades inteligentes. Dentro da cidade inteligente, a gente pode ter parques tecnológicos. Dentro dos parques tecnológicos, a gente tem os centros de inovação, e esses centros de inovação são compostos por aceleradoras, incubadoras, pré-incubadoras, cowork, enfim, esses ambientes de inovação fazem impulsar a sociedade a pensar sobre inovação. E aí, falando de cidade inteligente, recentemente o MDR, o Ministério do Desenvolvimento Regional, lançou a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. É vamos dizer assim, um arcabouço onde diz o que um prefeito, ou o que uma cidade pode ter para implementar a cidade inteligente dentro do seu município ou da sua cidade. Né? Os parques tecnológicos estão sendo bastante incentivados pelo MCTIC e por alguns estados. Os centros de inovação estão nascendo. E a gente tem tudo disso aqui no Distrito Federal. Isso aqui foi uma visita que eu fiz ao Parque Tecnológico de Itaipu, porque uma característica interessante é que o Parque Tecnológico de Itaipu ele é um parque que pertence a 2 países. Ele pertence ao Brasil e ao Paraguai. E o Parque Tecnológico que eu estou em fase de implantação aqui no Distrito Federal, ele fica entre Brasília e Goiás. Então, eu fui lá conhecer Itaipu para eu entender melhor como é que eles funcionavam, para eu poder trazer para o meu mundinho aqui do Cerrado, para poder conversar com os 2 governos, que é o governo de Brasília e o governo de Goiás. Então, por isso que eu coloquei essa imagem aqui, mas que é importante a gente saber mais porque foi por conta dessa questão do parque tecnológico, que eu vou falar mais para frente. Esses parques tecnológicos, e aqui em Brasília nós temos 3 em fase de implantação. Nós temos o Biotic,
que é um parque tecnológico totalmente incentivado pelo governo do Distrito Federal. Ele fica ali perto da Granja do Torto, ou dentro do ambiente da Granja do Torto. Tá? É um prédio que já está lá instalado. Tem o site Biotic, acho que é bioticsa.com.br, se não me engano. A gente tem o Parque Científico e Tecnológico da UNB, que, na verdade, a UNB sempre teve essa vontade de ser um parque tecnológico, mas nunca tinha colocado em prática. A partir do ano passado, eles lançaram-se realmente como um parque tecnológico. E aí, com isso, eles vão conseguir algumas benesses. E aí a gente tem agora o Parque Tecnológico Científico da UNB. E nós temos o Parque Tecnológico do Alphaville, que está ainda sob a gestão da Fundação CERT, que é de Santa Catarina. Ele é um parque tecnológico totalmente privado e que está sendo implantado aqui na divisa entre o Distrito Federal e Goiás. Esse parque, ele não tem ainda ele tem o conhecimento do governo do Distrito Federal, mas ele é reconhecido. E eu falo reconhecido é porque tem documento, né? Existe o Programa de Incentivos a Parques Tecnológicos no governo do Estado de Goiás. E o Parque Tecnológico de Alphaville ele está credenciado dentro do Programa de Parques Tecnológicos do Estado de Goiás. Tá? Isso é importante porque aí esse ambiente começa a ter incentivos fiscais, incentivos de uma série de coisas para poder fazer o desenvolvimento. E o que é um parque tecnológico? A Carlinha me conhece já há alguns anos. Eu falei para vocês que o Multiplicidade nasceu de um coworking, né? O coworking ele é um ambiente como se fosse essa sala, mas onde cada mesa é uma empresa. Não é isso? Claro, assim, bem simploriamente falando, é isso, né? E o Multiplicidade, ele tinha 400 metros quadrados. Então, 400 metros quadrados, onde tem várias empresas lá dentro, trabalhando juntas e desenvolvendo projetos e empresas. Aí, quando eu fui convidada há 2 anos e meio para trabalhar no Alphaville, no Parque Alphaville, eu falei, gente, estão me colocando no coworking de Itu, né? Porque eu saí de um ambiente de 400 metros quadrados para 4 milhões de metros quadrados. E, nossa, eu achei, assim, é desafiador, né? Você receber essa proposta. Eu fiquei muito grata de ter sido selecionada para fazer isso. Mas o meu grande desafio é esse, né? Era poder fazer a implantação desse parque e ter, não em cada mesa, mas em cada metro quadrado, uma empresa, um laboratório, um ambiente de iniciação científica. E esse parque está andando, de novo, ele pertence ao Alphaville Urbanismo, sob a gestão da Fundação CERT. Eu sou uma consultora que estou, até então, tocando o projeto. Eu estou falando até então porque eu pedi para me desligar. Eu estou saindo do projeto Alphaville a partir do dia 1º de dezembro. Estou arrumando aí outros desafios, arrumei outro desafio que está me sendo, acho que, mais motivador. Não que o parque não seja, mas é que, né, acho que 2 anos e meio, fiz minha contribuição, estou saindo, e eu acho que, eu não sei ainda quem vai me substituir, mas eu vou passar pelo processo de substituição aí. Mas a ideia, e o que já tem dentro desse coworking de Itu aí? Então, só para vocês terem ideia do volume de recurso e dinheiro que acontece nessa brincadeira. A gente tem o CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, que comprou 300 mil metros quadrados dentro do parque. E lá dentro do parque vai acontecer todos os laboratórios de inovação da indústria do país, vai acontecer lá dentro. O parque vai receber agora um prédio de 80 mil metros quadrados, que já está sendo licitado pela CNI para implantar lá dentro. Pois não. Dentro do Alphaville. Quando você entrar no Alphaville, nem no 1, nem no 2. O Alphaville todo, gente, é muito doido isso, só depois que você está lá que você descobre, né? O Alphaville todo tem 22 milhões de metros quadrados. E aí tem os residenciais, mas a parte inicial aqui, que são bem a entrada mesmo, logo na entrada, vai ser o parque. Todo aquele ambiente de entrada, são 4 milhões de metros quadrados que vão ser investidos no parque tecnológico.
Tá? Então, a CNI ela vai estar bem... O terreno da CNI é aquele bem... e aí a característica, né? Goiás e Brasília. A CNI está localizada no terreno de Brasília. Quando você entra... Imagina que essa mesa aqui é a avenida de entrada. Ó. Aí tem essa rua, aqui divide, né? É uma faixa dupla. Você entra por Goiás e sai por Brasília. Entendeu? Aquele terreno do lado de cá é Brasília, do lado de lá é Goiás. E o CNI está bem nessa entrada aqui. A Universidade Católica de Brasília comprou também 50 mil metros quadrados dentro do parque. A Fundação CERT tem 20 mil metros quadrados dentro do parque. Está sendo negociado com um data center, um data center espanhol para estar lá dentro também. Então, assim, está nascendo uma grande coisa aí dentro do Distrito Federal que, enfim, eu não estarei mais lá como coordenadora, mas espero que o projeto seja realmente um sucesso, porque vai ser maravilhoso para a nossa cidade, né? Seguindo, esses ambientes de inovação, eles trabalham da seguinte forma, né? E aí, quando eu falo ambientes de inovação, seja parque tecnológico, seja o espaço multiplicidade, enfim, aquela cebola que eu falei para vocês anteriormente, eles trabalham com isso, né? As demandas dos sindicatos, associações empresariais, municípios, empresas públicas e privadas, SEBRAE, universidades, vêm para dentro desse ambiente. Esse ambiente reflete sobre os problemas e desova na sociedade, né, capacitação, informação, P&D, serviços, recursos financeiros, com projetos para atuar dentro do mercado. Esse é o gráfico que caracteriza como funciona um ambiente de inovação. Agora eu já estou chegando nos exemplos que existem em Brasília, para que vocês entendam. Lembra do gráfico anterior que eu falei do PIB, que o PIB de Brasília é caracterizado principalmente por governo e por serviço? E aí está nascendo coisa nova no Distrito Federal. Essa garota se chama Juliana, ela é uma engenheira formada na UNB e está fazendo pós-graduação, mestrado lá no CEUB. E ela desenvolveu essa impressora para imprimir casa. Impressora de concreto, imprime casa. Ela já imprimiu a primeira casa. E com a impressão na primeira casa, ela foi convidada pela Comissão da Juventude do BRICS para participar de uma reunião lá na Rússia, agora em setembro, para defender o projeto dela e trazer investidores. E por que eu coloco a Juliana no meu PPT? Primeiro, porque o projeto dela é sensacional. Segundo, porque a impressora dela não está em Brasília. Isso dói meu coração, velho. Isso dói meu coração. Por quê? Porque a menina desenvolve tudo no Distrito Federal, tudo é feito aqui no Distrito Federal, mas ela não tem incentivo para manter o projeto dela no Distrito Federal. Ela ainda insiste, porque ela, como eu, ama Brasília, o CNPJ da empresa dela está em Brasília, mas o projeto dela e essa casa em 3D não foi impressa no Distrito Federal. Isso é feio. Para mim, é. Foi no Brasil. Né? Ainda, graças a Deus, foi no Brasil. Mas assim, a gente precisa, cria nossa. A gente precisa incentivar esses jovens a ficarem aqui. Uma outra coisa é esse exemplo aqui de outra startup. Essa ainda está em Brasília, está tudo aqui em Brasília, está incentivada em Brasília. Ele desenvolveu uma moto elétrica pensada para motoboys. Recebeu um aporte de capital agora de 5 milhões e está aí tocando o seu projeto, está sendo acelerado pela Cotidiano e está no mercado. Está aqui em Brasília, é um produto de Brasília, tá? Desenvolvido aqui em Brasília. Falando sobre aquelas rotas como é que está o mercado de Brasília, né? Quem são aqueles players de Brasília hoje? Então, de política pública, nós temos muito forte agora em atuação o Polo Cerrado Digital. O Polo Cerrado Digital ele faz parte de uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional, do projeto Rotas de Integração Nacional.
Essas rotas de integração nacional formam um comitê que tem assento várias pessoas da sociedade para propor não só política pública, mas também para poder conseguir incentivos de recurso financeiro. Então, exemplo de um projeto que a gente estava trabalhando no Cerrado Digital, o que eu estou, tá? Sei lá, não sei mais nem como eu me comporto, porque eu saio do parque dia 1º de dezembro, então eu posso falar que ainda estou, né? Que eu estou tocando lá dentro do Polo Cerrado Digital. A gente está conseguindo um aporte de 3 milhões para poder implantar um laboratório de games na RID do Distrito Federal. Aí vocês falam, mas o que game na RID? Gente, a RID do Distrito Federal, todos sabem que é um ambiente pobre, né? Um ambiente de pessoas humildes. Como é que a gente traz o jovem da periferia para atuar com tecnologia? Talvez o game seja uma porta de entrada, porque vai chamar a atenção do jovem para estar trabalhando com tecnologia. Então, a gente está buscando, dentro do Polo Cerrado Digital, recursos. A gente já conseguiu 1 milhão, onde o MDR vai aportar dinheiro de 1 milhão para montar um laboratório lá na RID, e o governo de Goiás vai aportar o resto do recurso para poder montar esse laboratório. Então, a gente vai ter lá uma incubadora de projetos para desenvolver games na RID do Distrito Federal. Isso é o quê? Política pública. Tá? E agora é o cara mais rico do que o do Facebook, né? Saiu essa semana que ele agora ele está mais rico do que o Zuckerberg. Muito show. Então, é isso. Aí, e o que a gente está buscando? E aí, de novo, quem faz isso? Cara, atualmente eu estou lá, coordenando o projeto. Quem é Cristiane? Uma menina que foi filha de garçom. Então, cada um de nós, a gente tem esse poder. A gente só precisa participar. O Rotas de Integração Nacional, eu vou levar a Carla para estar lá, porque ela faz parte aqui do Instituto Todd, ela pode ter assento dentro do Rotas. A gente precisa estar lá, participando, cobrando. Ministério, tu não tem recurso, tu não me falou que fez essa rota aí? Essa rota serve para quê? Só para olhar para a minha cara? Não, meu filho. Quanto de dinheiro tu tem para aportar nos projetos? E a gente está cobrando. E é isso que a gente está fazendo. Tá? Então, o Rotas de Integração Nacional está trabalhando. É óbvio, o Ministério não incentiva sozinho, e o Ministério não vai dar dinheiro sozinho. Ele está buscando a sociedade, aí seja investidores, governo dos estados, empresários, para estar junto e compor o projeto. Esse projeto de game vai ter a contrapartida da Alphaville, que ela vai ceder todo o prédio gratuitamente para o laboratório. Tá? Então, essas coisas estão em andamento. De novo, não está fechado, está em andamento. E aí eu saio em dezembro, não sei. De novo, estou informando uma coisa que está até hoje. Depois eu não sei. Seguindo ainda do que tem, né, de Brasília. Ó. Brasília nós temos de incubadora. Na UNB, essa incubadora internacional aqui, a Casulo no CEUB, IESB Lab, enfim. Eu trouxe o PPT com as logomarcas, mas para que vocês entendam que dentro daquele arcabouço do que deve existir dentro de um ambiente de inovação, Brasília está representada. Nós temos escolas técnicas, inclusive a Escola Técnica de Brasília tem uma escola técnica no Guará. Guará tem uma escola técnica que ensina robótica. Não sei se vocês sabem disso, mas tem. E outros players. A gente tem startups de sucesso que já receberam investimentos, já estão até fora do país. Tem uma aqui, a Shimegito, essa daqui recebeu investimento. Aí tem o problema, né? Também recebe investimento, é investida, ajuda aqui, sai do Brasil. A Shimegito nem está mais no Brasil. Hoje ela está sediada em Portugal. A Thomas tem um laboratório maker, que ela capacita jovens para trabalhar com o ambiente maker, de inovação. Aí tem os fomentadores, né, que são
pessoas, aí eu devia ter colocado aqui a logo do Instituto Todd, porque vocês são formadores e fazem formação, tá? Então, vou acertar meu slidezinho aqui. Tá? E os parques tecnológicos. Então, por que a gente começou a aparecer no ranking? Que eu falei lá, NIL. Por conta disso, nós, hoje, depois de 10 anos, a gente tem agora como provar que a gente está inserido dentro de um ambiente de inovação. A gente tem força para ir atrás. A gente só não pode se desmotivar agora. Está na hora da gente seguir em frente. Né? Aí tem investidores também, né? Aí tem os fundos de investimento. Por que eu citei esses aqui? Porque esses são fundos de investimentos que já aportaram dinheiro aqui em Brasília. São todos fundos de investimentos que já desembolsaram grana privada aqui no Distrito Federal. Estou quase finalizando, acho que tem 3 mais slides, que formas como esses empreendedores alcançaram os seus objetivos de investimento. Né? Esse case aqui eu gosto de dar. Está vendo esse menino aqui? Blini é o nome dele. Esse menino está de boné, está vendo? Ele teve um problema, ele teve um tumor no cérebro. Ele fez uma cirurgia no cérebro e ele trabalhava numa empresa de tecnologia e estava encostado, assim, estava, né, de licença saúde. Só que ele estava ficando deprimido em casa com essa licença saúde e não podia voltar ao trabalho. E aí ele começou a frequentar o Multiplicidade, mas para poder viver e ficar lá junto com as pessoas e conversando e tal. Ele estava trabalhando lá no Multiplicidade e o Multiplicidade foi convidado a participar de um hackathon que estava envolvido com o país, eu acho que era Colômbia ou era Chile, me desculpe agora que me fugiu. E a ideia era desenvolver soluções, se não me engano, na época, era para judiciário e saúde. Era judiciário e saúde? Enfim, judiciário e saúde, isso eu lembro claramente, e montar equipes para desenvolver a ideia do zero. Eu fiz o desafio para os nossos clientes lá do Multiplicidade e falei para eles, meninos, nós vamos participar desse hackathon, nós, Multiplicidade, mas nós não vamos fazer uma equipe Multiplicidade. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos chupar conhecimento da galera. Cada um de nós, do Multiplicidade, vai fazer parte de uma equipe diferente, porque lá, no hackathon, você pode entrar em qualquer equipe, né? Desde que a pessoa te aceite. E aí eu distribuí os frequentadores do Multiplicidade para participar, cada um em uma equipe. O Blini, gente, participou da equipe com esses 2 seres aqui. E eles foram os vencedores do hackathon. Como vencedores do hackathon, eles foram levados para morar no Chile por 6 meses, com tudo pago. Foi bancada a startup deles. Eles passaram por toda a capacitação, criaram a startup deles foi comprada lá no Chile. Acabou que eles, toda a sociedade acaba desandando, né, e eles meio que brigaram lá, esse aqui era casado, queria voltar para o Brasil, sei lá, a startup acabou. Mas o Blini, maluco, o Blini seguiu na Europa, aí saiu de lá do Chile, foi para a Europa, e seguiu viajando. Conseguiu empregos maravilhosos em várias empresas maravilhosas fora do país. E ele voltou para o Brasil tem 1 ano e montou um ambiente de inovação, não em Brasília, porque ele está fazendo tratamento, ele está em São Paulo, mas ele está no interior de São Paulo, ajudando novos empreendedores. Então, é uma história que me emociona, porque o moleque ele foi atrás, ele estava sofrendo em casa, e foi para lá, para o escritório, e buscou uma chance na vida, e hoje ele está bem, graças a Deus. Um outro case de sucesso, que eu acho muito legal, que eu vivi, isso que eu vivi na minha pele, eu fui diretora da CertSign, que é a certificadora digital, durante 18 anos. E quando eu trabalhava na CertSign, aí não sou tão velha assim, não, tenho 46 anos. Trabalhei 18 na CertSign, mas, no paralelo à CertSign, eu criei o Multiplicidade. Tá? Então, a Multiplicidade tem 10 anos, mas foi num paralelo aí. Senão, vão achar que eu tenho aí 60 anos. Eu tenho 46. Então, assim, quando eu estava na CertSign, eu tinha um colega de trabalho,
Eu era diretora, eu trabalhava com a área de negócios, né, vendas para cliente e desenvolvimento de novos negócios. E eu tinha um colega de trabalho que estava comigo lá e ele estava meio desgostoso. Aí ele falou, ai, Cris, queria tanto montar uma empresa para mim. Falei, velho, mas fica aí na CertSign, o povo está te chamando para ir morar em São Paulo. Ele, eu não quero morar em São Paulo, eu quero ficar aqui. Falei, velho, faz aí tua coisa. Aí foi publicado um edital de pregão para fazer o desenvolvimento de uma votação eletrônica. Votação eletrônica com certificação digital. Eu falo até o cliente, Conselho Federal de Administração, ou Conselho Regional de Administração. Eu sei que foi o de administração, não sei se foi federal ou regional. R$200 mil. A licitação era pregão, R$200 mil para poder fazer o desenvolvimento de um software para votação eletrônica com certificado digital. Aí, ele me apresentou o edital, ele falou, Cris, a CertSign vai participar dessa licitação? A CertSign não se interessou em participar da licitação. Eu mandei para São Paulo, a diretoria não falou que era pequeno o ticket, estava muito enrolado com outras coisas, não vão participar da licitação. Aí ele pediu autorização para ele participar da licitação com a PJ que ele era contratado na CertSign. Ele nem era empreendedor, ele tinha uma PJ para ele receber. Ele montou uma equipezinha, foi na UNB, montou uma equipezinha e ganhou a licitação. Acho que ele ganhou até bem, foi 180 mil, um negócio desse, 170, no pregão. Ganhou a licitação, executou a licitação, desenvolveu o software, entregou com louvor, recebeu o atestadozinho de capacidade técnica dele, aí ele já sabia como funcionava esse negócio de venda, saiu viajando e apresentando esse negócio de votação eletrônica para um monte de confederação de empresa, de profissional, vendeu um monte. Quando isso passou os 2 anos. Depois de 2 anos que ele já estava vendendo, o produto dele já estava sendo até reconhecido no mercado, veio uma espanhola chamada Saito e falou assim, ó, esse cara está fazendo muito barulho no Brasil. O Brasil é um país muito grande, continental. Eu vou comprar. Veio aqui, fez a proposta. Sabe onde ele funcionava? Numa sobreloja aqui na Asa Norte, na 309. Eu fui várias vezes no escritório do Renato. Ele vendeu por 2.200 milhões de euros. Euros. Milhões, euros. Mas é euros, multiplica aí. E foi obrigado a ficar na empresa ganhando um salário de R$50 mil durante um ano. Eu falei, Renato de Deus, por que eu não entrei nessa sociedade contigo, maluco? O bicho agora é rico, faz nada. Aí ele ficou um ano na Saito, e aí ele passou um ano sabático, aí agora voltou, está criando outra empresa. É isso. Aí a oportunidade. Estou falando de um case de sucesso que eu vivi. O cara é meu amigo pessoal, bebo cachaça com ele o tempo todo, meu amigo. Está aí. E o último case, que não é de Brasília, mas eu coloco no PPT porque é um case de games que você falou, até que você me deu um case aí também de game. Como a gente estava tratando de projetos de game, olha só, uma startup brasileira agora, no dia 13 de agosto, recebeu um aporte de capital de $120 milhões. Eu não estou falando de reais, não, gente, estou falando de dólares. Ó. $120 milhões. E a empresinha de game que desenvolve joguinho, hoje vale 3 bilhões. Está aí. É um case de sucesso real, o nome da empresa é essa, e recebeu o aporte em agosto agora desse ano. Então, esse é o mercado, e é um mercado que existe, é um mercado real, é um mercado que tem oportunidade para todos, em todos os segmentos, né? Acho que era esse o meu recado. Eu agradeço muito pela oportunidade de todos vocês. Muito obrigada mesmo.